Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos finalizar então a nossa disciplina de fitossanidade na forma EAD e o assunto de hoje vai ser manejo integrado de pragas. Acompanhe. Vamos começar entendendo o que é o manejo integrado de pragas. É o uso de diferentes métodos de controle de forma bem organizada e também harmoniosa, que tem o objetivo de quê? Atingir um controle efetivo das pragas, sejam elas doenças ou doenças causadas por fungos, bactérias e vírus, nematóides, ou seja elas causadas por insetos. E aí, gente, atingir um controle efetivo dessas pragas a longo prazo, não a curto prazo. E o que é o manejo? O manejo, ele tem a habilidade de manusear de forma adequada e racional todo esse controle. Como também o integrado. Por que é integrado, o nome integrado? Manejo, né, a habilidade de manusear de forma adequada e racional, e integrado por quê? Porque ele é composto de partes separadas, colocadas unidas para formar uma unidade completa. E também pragas, quando fala manejo integrado de pragas, porque é um organismo que reduz a disponibilidade, a qualidade ou o valor de um recurso humano. Então, o manejo integrado de pragas, ele envolve todas essas características aqui, todos esses controles, utilizando variedades resistentes, tem também a sanidade das sementes de boa qualidade, né, o tratamento delas, podendo utilizar fungicidas também, espaçamento e densidade da planta, que pode influenciar também no controle de pragas e doenças, a rotação de culturas, a cobertura do solo, o controle químico em último caso, utilizar em último caso, e também o controle biológico, que é bem utilizado atualmente. Isso tudo é o manejo integrado de pragas. E quais são os benefícios do MIP? O MIP, o que é o MIP? É o manejo integrado de pragas, tá? Ele pode dar benefícios econômicos, ambientais e também de conhecimento. Em relação aos benefícios econômicos, pode ter um potencial para redução nos custos com agrotóxicos. Por quê? Porque aplica apenas quando necessário, o defensivo químico, e também menores taxas e volumes de aplicação. Aí também tem como potencial para agregar valor ao produto final ofertado, porque os consumidores hoje em dia, a gente mesmo, né, estão cada vez mais tendenciosos a adquirir produtos mais saudáveis, aqueles produtos orgânicos que tem menos agrotóxicos não, né? Na verdade, os produtos orgânicos, eles não têm agrotóxico. Existe uma parcela significativa também da população que está propensa a pagar por produtos mais saudáveis e ambientalmente corretos. Por isso que tem esses benefícios econômicos utilizado esse manejo integrado de pragas. Em relação aos benefícios ambientais, tem também que o MIP, que é o manejo integrado de pragas, ele diminui a taxa de aplicação dos agrotóxicos. Por quê? Porque reduz a chance de contaminação ambiental, já que está utilizando menos, né? Bem como nos problemas causados por intoxicações crônicas e agudas no trabalhador rural, a pessoa que está aplicando esse agrotóxico. Uma redução também no potencial no uso desse agrotóxico defensivo químico, a utilização de técnicas e medidas de controle ambientalmente racionais. A gente pode citar o controle biológico, como também utilizar defensivos naturais, orgânicos, e controlar as pragas apenas quando necessário. Tem também esses benefícios ambientais, utiliza doses de agrotóxicos de maneira racional e mais efetiva, que já vai realmente controlar a doença, e possibilita o controle das pragas através do controle biológico, utilizando os inimigos naturais. Exemplos deles que a gente já falou, a joaninha, né, e as vespas, que são inimigos naturais de alguns outros insetos e fungos. E também reduz as chances das pragas desenvolverem rapidamente maior resistência aos agrotóxicos. Então, o MIP, ele tem um grande benefício ambiental por conta de tudo isso, a diminuição na aplicação de agrotóxicos. Tem também os benefícios ao conhecimento, por quê? Porque permite ao agricultor, ao produtor, determinar de maneira racional e séria a extensão do seu problema, bem como o nível de ação que seria realmente necessário. Então, gente, dá um desenvolvimento de um melhor entendimento da praga, o agricultor, o ciclo de vida, um ambiente favorável para o seu desenvolvimento e também os métodos de controle. E permite também ao produtor modificar seu programa de manejo de acordo com suas necessidades específicas. Esse também é um benefício bem
bem importante no manejo integrado de pragas. Eu vou falar para vocês agora sobre os princípios básicos do MIP. MIP, relembrando, manejo integrado de pragas. Primeiramente, a gente tem que identificar a praga. Pode ser, seja ela praga, um fungo, uma bactéria, ou algum inseto, ou algum ácaro também. E aí, a gente identificando a praga, tem que fazer os métodos de monitoramento. Então, aqui, identificando a praga, por exemplo, o algodão. Tem várias pragas do algodão, como o bicudo, né? Identificou a praga. Aí, o método de monitoramento vai fazer como para monitorar? Vai utilizar armadilhas, vai fazer contagem visual. E eu vou falar mais na frente sobre esses métodos. Aí, tem também os limites de danos de níveis de injúria. Será que aplica um agrotóxico? Precisa aplicar? Tem que fazer também um monitoramento de tudo isso, para aí saber o limite de dano e os níveis de injúrias. E aí o método de controle para o final, né? Utiliza ou não o agrotóxico. Lembrando que os princípios básicos do MIP, o manejo integrado de praga, ele utiliza de várias coisas, de vários controles, para finalmente, no final, se não der jeito mesmo, utilizar o químico. Por que é importante a identificação correta da praga, pessoal? Então, para determinar se a praga é a praga-chave ou a praga secundária. Lembrando que a praga-chave nem sempre é a praga mais numerosa. Essa praga-chave, na verdade, é aquela que potencialmente poderia causar um dano mais significativo à cultura. Então, não é a praga mais numerosa, é aquela que pode causar algum dano maior na cultura. Como também é importante a identificação correta da praga para determinar quais tipos de métodos de controle deveriam ser utilizados, porque uma incorreta identificação pode resultar em uma medida não efetiva de controle, tá? Então, por exemplo, se a sua cultura está sendo atacada por algum vírus, aí você aplica o quê? Um fungicida pensando que é fungo. Então, você tem que conhecer realmente a sua praga, que está ali na cultura. Então, por que também é importante conhecer o ciclo de vida da praga? A fase de ovo, larva, pupa, adulto. Por quê? Para determinar o momento em que a praga é mais vulnerável, para você poder controlar, para uma determinada prática cultural, uma prática agrícola. E também para determinar se o nível de infestação está próximo ao estágio de dano potencial da cultura. Por exemplo, tem aquelas larvas, né, que estão no estágio de larva, aquelas lagartas, lagarta do milho, por exemplo. Aí tem, o adulto dela é a mariposa. Então, se tiver mariposa por ali, é porque geralmente tem alguma lagarta que pode estar atacando o seu milho. Então, você tem que observar, porque vocês sabem que a mariposa, ela não ataca, na fase adulta, né, não ataca a cultura, mas sim o estágio de larva, que é o estado da lagarta, que ela vai comendo ali as folhas, as espigas, com seu aparelho bucal mastigador. É importante também que se identifique e avalie corretamente os danos feitos pelas pragas, porque a gente tem que determinar se o dano está ainda fresco, se acabou de acontecer, e se a praga está ainda na cultura causando um dano há muito tempo, né? Determinar também se o dano está relacionado somente com a presença da praga ou se existe outro fator que possa estar interagindo, ou se tem muita umidade, e aí você está aparecendo muito fungo porque tem muita umidade, a irrigação está sendo inadequada, a adubação também. Determinar se o dano irá ser mais baixo que o valor da cultura ou se o dano está em níveis toleráveis, porque se o dano estiver em nível tolerável, não precisa fazer o controle, porque aí você vai estar gastando à toa, né? Está gastando sem realmente estar com aquele nível de dano econômico. Mas tem que monitorar para que não ocorra esse nível de dano econômico. A pessoa responsável, lembrando, pela observação e o monitoramento, ele deve ter um treinamento e o conhecimento sobre as principais pragas da cultura. Então, se você está plantando algodão ou milho, você deve conhecer bem as principais pragas dessas culturas para poder fazer um monitoramento adequado e, assim, ter uma tomada de decisão se faz o controle ou não. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância do monitoramento. Por que a gente deve fazer esse monitoramento? Para quê? Então, para determinar a situação da praga na cultura e avaliar que tipo de danos ou prejuízos estão ocorrendo. E para definir também a tomada de decisão, tá bom? E prever os problemas e possíveis danos antes que eles ocorram.
Então, o que é que tem que procurar nesse monitoramento? Primeiramente, a gente tem que ver a presença e a evidência de pragas, se tem alguma folha cortada, se tem alguma injúria no caule ou no fruto, alguma mancha, tudo isso tem que ser visto. A presença de inimigos naturais, daquelas pragas, se tem alguma joaninha para predar o pulgão, se tem alguma vespa também. Evidência de atividade e manejo que podem estar contribuindo, se a irrigação era para ter sido por gotejamento, e aí está sendo por aspersão e está aumentando a umidade ali e fazendo com que o fungo ele acabe atacando mais as culturas. A adubação, se está sendo inadequada e a planta está ficando fraca, ela não tem os nutrientes adequados. Então, tudo isso tem que ser visto para a gente procurar no monitoramento. E as evidências de danos, quais são esses danos? A natureza do dano. Se o dano ele é uma mancha, se é alguma murcha, se a planta está murcha, se é algum problema no fruto, né? Tudo isso tem que ser feito. O local do dano, se é na folha, se é na raiz, se é no caule. Isso tudo a gente vai ajudar no monitoramento. E também a presença da praga na cultura, que às vezes a gente só vê o dano e não vê a praga. Fica procurando lá o inseto e se tem algum fungo e você não acha a praga. Então, tem que procurar realmente fazer um monitoramento. Caso não reconheça a praga em questão, o correto seria coletar esse inseto, ou então alguma folha, algum fruto que esteja contaminado, e enviar a um centro especializado. Como vocês podem mandar para a Emater, para a Embrapa, ou o Instituto, o IAC, né? E qual a frequência do monitoramento? A gente tem que fazer todo dia, a cada 2 dias, 3 dias, ou a cada 15 dias? Vai depender da biologia da praga. Lembrando que os intervalos têm que ser regulares. Se você começar a cada 2 dias, você tem que ir até o final a cada 2 dias. Não pode ser, eu vou hoje, aí daqui a 5 dias vou de novo, aí daqui a 10 dias eu vou de novo. Não, tem que ter intervalos regulares para ter um monitoramento adequado. Determinado pelo ciclo da cultura também, vai depender se o ciclo é curto, se o ciclo é longo. Uma fruteira geralmente, realmente ela tem um ciclo mais longo, né? O tamanho da área a ser monitorada, se vai ser 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Depende da cultura, do tamanho da propriedade, da praga também específica. Deve ser suficiente também para prover uma boa representatividade no campo, para você representar quantas amostras você vai pegar em 1 hectare, em 2 hectares. Depende do grau de detalhamento ou acurácia requerido e também seguir um padrão único de observação cuidadosa. E o tamanho da área também ela deve ser monitorada de forma adequada. Aqui também, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns padrões de caminhada no campo para o monitoramento de pragas. Esses padrões, eles podem ser feitos em zigue-zague, como mostra aqui nessa figura, em U, em cruz ou em pontos. Então, são alguns tipos de caminhamento para amostragem de insetos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No melão, no meloeiro, em cada amostragem, a gente deve percorrer cada parcela em zigue-zague. No caso, seria aqui, ó, em zigue-zague. Tá vendo aqui, como mostra nessa figura? Nessa figura aqui, ó, 2. Deve ser feito em zigue-zague, examinando-se 20 pontos por amostragem, para parcelas de até 2,5 hectares. Então, se você tem até 2,5 hectares de melão plantado, você deve fazer 20 amostragens. Então, você tem que pegar 20 plantas para observar se tem algum inseto ou alguma doença. Para parcelas de 2,5 a 5 hectares, tem que avaliar 40 plantas, né? 40 pontos, conforme esse esquema aqui dessa figura. Então, a primeira amostragem será iniciada na primeira linha à direita da parcela. Então, tá aqui, ó, na primeira linha à direita da parcela. Vocês começam aqui a primeira amostragem nessa seta azul, aqui a primeira planta, a segunda e vai descendo, tá? Já a segunda amostragem, que é esse vermelho aqui, vai ser feita da esquerda da parcela. Aí você vai fazendo aqui, subindo, com o objetivo de percorrer toda a área. Se você fizer desse jeito,
você vai realmente percorrer toda a área. Então, você começa assim no azul, vai fazendo zigue-zague e depois você vai fazendo desse jeito aqui no vermelho, tá? Aí você vai conseguir percorrer toda a área. Efetuar as vistorias pelo menos a cada 3 dias, ou 2 vezes na semana. E tem que ter também um formuláriozinho padrão de monitoramento para você utilizar, para você anotar tudo direitinho o que é que está acontecendo. Aqui eu vou mostrar para vocês um formulário de monitoramento do MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas, para o melão, pragas do melão. Aqui, quais são as principais pragas do melão? Por exemplo, tem a mosca branca, a mosca minadora, tem o pulgão e tem a broca. Aí você tem essas pragas, você anota as fases, tá na fase adulta, você encontrou esse inseto na fase adulta ou fase ninfa? A mosca, a fase larval ou na fase adulta, a mosca minadora. E o pulgão a gente vê mais, né, nas fases adultas e a broca lagarta. E aí tem os pontos de amostragem. Na planta 1, você conseguiu achar quantas moscas brancas? Na planta 2, planta 3 e por aí vai. Aí você anota aqui a média de insetos, divide tudo, né? No caso, são 20 plantas, por exemplo. E você achou 40 insetos. Então, você pega 40 dividido por 20 plantas, você vai achar. E aí, o nível de ação e de controle. Se você achar 2 adultos ou ninfas, em média, nos 20 pontos amostrados, então tem que fazer realmente o controle. 2 adultos ou ninfas. Aqui da mosca branca. No caso do pulgão, se você achar 10 insetos nos 20 pontos amostrados, em média, então realmente você tem que fazer o controle, porque você vai perder o fruto, você não vai conseguir produzir de forma adequada e você vai ter que fazer algum tipo de controle para não perder essas frutas. Finalizamos nossa primeira videoaula sobre o manejo integrado de pragas e acompanhe a nossa segunda videoaula. Bons estudos a todos!